Boa noite, nossa live de hoje. Estamos aqui esperando você entrar, dando um tempinho para que a gente possa começar, que a gente possa sempre falar. Às 19 horas das terças-feiras, a gente tem a nossa live e queríamos então que você se sentisse à vontade para estar participando conosco. A gente vai falar hoje sobre repetição ou repetições de padrões familiares, o que a gente faz para poder fugir disso, sempre com uma abordagem sistêmica, sempre olhando para aquilo que está acontecendo dentro do nosso sistema, e é muito bom que você esteja conosco. Aguardamos a sua participação, aguardamos a sua interação, a sua intervenção, e que a gente possa acrescentar na sua vida, na nossa vida, conhecimento, que a gente possa acrescentar experiência, que a gente possa fazer a diferença. Vamos ver se vai dar certo. Está aí a Lívia entrando. Boa noite. O amor estava falando aqui sobre a repetição de padrões, né? Que vai ser a nossa abordagem de hoje à noite. E coisas que a gente vê muito presentes na nossa vida. O grande ponto é que a gente sempre se sente meio entrando numa roda gigante que volta sempre para o mesmo lugar, a gente se sente fazendo as mesmas coisas e não entendendo muito por que aquilo está acontecendo e não sabendo bem também como que a gente sai daquilo, né? Boa noite, Lívia. Boa noite, meu bem. Olha só, nós estamos aqui, eu e Luiz, dentro, né, dessa mesma visão aí, o porquê que padrões, né, familiares vão se repetindo. E a gente vai falar hoje sobre os padrões conjugais, né? Porque as dinâmicas conjugais vão se repetindo de geração em geração. Né? A gente vai vendo as coisas se repetindo. Por exemplo, a minha avó foi mal sucedida no relacionamento dela, ela se separou várias vezes. Daí a minha mãe fez a mesma coisa, eu estou do mesmo jeito. E a minha filha também está acontecendo o mesmo padrão de relacionamento, né? Questões conjugais. É legal da gente estar olhando, né? Então que as pessoas possam primeiro começar a olhar para trás, porque de repente essa percepção daquilo que está acontecendo e de que eu estou repetindo é um primeiro passo, né? É um primeiro momento para a gente poder mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Então a gente está convidando o nosso telespectador a refletir, a pensar, a olhar para o lado, olhar para trás, olhar para a sua história, ou para olhar para a história de pessoas que são muito amadas, né? Porque o nosso objetivo aqui é trazer solução e trazer transformação de realidades. Então, a gente sempre é chamado para fazer diferença. E fazer diferença é chamar as pessoas para olharem para as suas vidas. Tem gente que não consegue olhar para a sua vida, não consegue perceber essas nuances, né, meu bem? Exatamente. Então, olha só, se você quiser fazer perguntas, né, ou falar sobre essa questão, problemas conjugais, é possível não repetir as mesmas coisas que a minha família, né, vem se repetindo? O Luiz, ele tem um versículo, né, na palavra de Deus que diz que da forma como eu julgo, eu vou ser julgada, né? Você fala muito sobre isso. Falar um pouco. Mateus 7, né? Isso aí eu tenho, não, a Bíblia tem essa palavra, né? Mateus 7, versículo, a partir do verso 1, fala com a medida que a gente julga, a gente vai ser, com a medida que a gente mede, a gente vai ser medido, da forma como nós julgamos, nós seremos julgados. Uhum. Então, e aí a gente pode entrar na questão do casal. Às vezes eu posso estar olhando para a pessoa mais próxima que casou antes de mim, né? Ali, a minha mãe e meu pai, né? O primeiro casal exemplo ali para mim. Então, se eu começo... Fala de pessoas que vieram antes, né? Nós de pessoas trabalhando gerações anteriores. Isso. Então, olha que eu olho, por exemplo, para esse casal que veio antes de mim. O primeiro que veio antes de mim são os meus pais. Né? Isso eu acho assim, não, porque o meu pai tratava muito mal, né, a minha mãe, porque o meu pai era uma pessoa
era insensível, meu pai ele era alcoólatra, o meu pai ele não conseguia suprir as questões financeiras na minha casa. Então, todas as formas como eu vou julgando, né, ali o meu pai, eu estou trazendo, por exemplo, meu pai, mas pode ser a minha mãe, mas eu estou colocando ali, eu estou julgando o meu pai, eu vou ser também julgada da mesma forma. Então, como? Eu vou repetir a mesma história para que outra pessoa, normalmente que vem depois de mim, vai falar, né? Olha só, ela também vive da mesma forma. Ela arrumou um marido que também é alcoólatra, ela arrumou um marido que também não respeita o lar, ela arrumou um marido que também não consegue sustentar a casa dela, e vai repetindo. É interessante como, da mesma forma como a pessoa que julga o seu pai, ela vai arrumar alguém igual, né, ao pai, e ela vai ser julgada também. Mas ela arruma essa outra pessoa por vários motivos. Um dos motivos é porque eles são do mesmo sistema familiar. E o sistema familiar é como se fosse uma coisa interligada. Né? Então, para eu continuar participando, pertencendo a este sistema familiar, eu faço as mesmas coisas. E a gente só faz as mesmas coisas, normalmente a gente faz as mesmas coisas ruins que nós julgamos, porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Então, se eu começasse a julgar diferente, ao invés de julgar, eu admirar, eu conseguiria quebrar, eu conseguiria cortar. É como se eu entrasse naquela brecha. Aí, da agora para frente vai ser diferente. Ok, Luiz, quer falar? Isso aí é tão, assim, é tão complexo, complexo ao mesmo tempo muito simples, porque eu quero dizer o seguinte, aí você pergunta para a pessoa, mas você não viu o que meu pai fez, você não viu o que o meu avô fez, você não viu o tanto que ele era ruim, o tanto que ele maltratava a minha avó, o tanto que meu pai maltratava a minha mãe. Então, a primeira coisa que a gente vai aprender para a gente, porque como você falou muito bem, quando a gente julga, a gente exclui. Quando a gente exclui o sistema, ele vai reequilibrar. Então, ele reinclui. Esse sistema ele vai fazer um trabalho de reinclusão de quem foi excluído. Né? Exato. E aí a reinclusão de quem foi excluído é justamente na parte daquilo que você usou como justificativa para excluir. Então, se você excluiu porque você tinha um pai que bebia muito, você, na verdade, vai ser levado a beber muito, para você poder incluir uma pessoa que bebe muito, para você entender que o sistema ele trabalha de uma forma incondicional, ou seja, quem é do sistema sempre vai pertencer. É por isso que o nosso papel nunca é julgar. E isso é muito difícil. Olha, eu estou falando por mim. Entender isso é muito difícil, porque a gente acha injusto, né? A gente, ontem, eu e você viemos conversando sobre as nossas histórias de família e a gente fazendo análises, e eu estava hoje pensando sobre uma dinâmica que pudesse nos libertar do direito de julgar os nossos pais. Eu falo isso porque a gente precisa, como chave inicial para a gente não repetir essas histórias, a gente precisa aprender a não julgar quem veio antes de nós. E julgar, na verdade, é assentir com a possibilidade de você achar que faria melhor. Uhum. Isso é muito difícil para nós também. Então, eu tô maximizando as coisas para que as pessoas que nos olham falem assim, cara, mas esse cara está doido, mas é verdade. Então, eu vou ter que concordar com tudo de errado que o meu pai fez, que o meu avô fez. Você não é obrigado a concordar com nada, mas você não tem o papel, o direito de julgar ninguém. Isso aí não é a sua área de atuação. Então, não entra nisso, porque se entrar nisso, vai repetir. O sistema vai jogar. Então, é muito difícil para nós. A minha dificuldade, quando eu aprendi a visão sistêmica, eu estou colocando isso porque eu quero que as pessoas que nos veem, elas parem para pensar nisso. A minha maior dificuldade é pensar assim, nossa, Luiz Antônio, então você está falando para mim, alguém falou para mim, você falou várias vezes, mas então eu vou concordar com o que o cara fez de errado? Não, mas você não tem que concordar nem não concordar. Aquilo aconteceu, não tem jeito de mudar, aquilo está feito. Tem jeito de mudar o passado?
Não tem. Se eu não tenho jeito de mudar o passado, eu não tenho que ficar voltando no passado. Eu tenho que ter olhos que transmitem vida. E esse é o grande nosso desafio. Olhos que transmitem vida foi uma frase assim meio bonito demais, mas eu sempre tenho que ser aquele que olha para frente, porque eu entendo que a minha vida, ela é um elo que carrega, que transmite vida para quem vier depois de mim. E se eu não deixar essa vida fluir, a minha vida vai ficar muito ruim. Aí eu vou começar a querer reconstruir o passado. E essas repetições, elas vêm sempre disso. É impressionantemente verdadeiro. Eu quero que os nossos telespectadores também parem para pensar nisso. Pensar, olha só. Tudo que eu condeno, eu repito. É impressionante. Dos meus pais, dos meus avós, tudo que eu me acho que eu penso assim, ó, eu seria melhor do que eles. Eu vou fazer igual. Nossa, isso assim, isso dá até ira na gente, você não concorda? Que a gente fala assim, não é possível, né? Não é possível, mas é exatamente isso. Então, quando a gente está falando de repetições de padrões familiares, tudo aquilo, a gente, porque essa questão sistêmica, ela me leva a ter um estilo de vida que tem que ser, por isso que a gente fala muito sobre a questão da fé. Porque a maneira mais eficaz de que eu me fundamente numa postura de vida é a fé, a minha motivação melhor. Porque ela me dá uma força, ela me dá uma capacidade para eu poder não olhar para trás com o objetivo de... Isso é muito sutil, isso aí mas meu pai era bonzinho, mas ele... Na hora que eu entro no mais, eu já estou do lado ruim, eu já estou me enfraquecendo, porque, outra coisa, a vida vem por eles. Então, na hora que eu entro no mais, eu dar um curto-circuito nesse cabo de energia que vem dos bisavós, avós, meus pais. Na hora que eu começo a falar assim, mas meu pai poderia... Não, já deu ruim. Já deu ruim, já está dando problema. Eu já perdi a força que eu tinha. É como se eu desligasse a chave da energia da minha vida. E essa é a grande luta que nós temos, né? Como pessoas que desejam olhar para frente, como pessoas que desejam prosperar. E a gente retirar da nossa vida esse componente de juiz. É a gente parar e falar assim, cara, eu não sou desse jeito, né? Mas eu vou deixar o outro ser do jeito que ele quiser, sem achar que eu sou melhor. Eu estou falando com quem veio antes de mim. Então, eu sou diferente. Mas deixa que você não tem papel de juiz. Isso me assombra, meu bem, isso me assombra demais. Isso me faz... Luiz, é importante, você tem falado muito de excluir. Como é que a gente exclui? Você está dizendo só em ser juiz de alguém, a gente está tirando aquela pessoa. Então, se eu estou sendo juiz negativamente, eu estou julgando e falando que aquela pessoa está errada, que ela tinha que fazer diferente, a gente entende no sistema que quando a gente julga, quando a gente é juiz, a gente retira aquela pessoa. Tá? Eu quero até esclarecer, porque para nós é muito claro, né? Para mim, para você é muito claro. Ó, eu julguei e estou excluindo. É dessa forma. Quando eu julgo alguém que ela fez errado, eu estarei excluindo, eu estou excluindo. Então, quando eu julgo os meus antepassados, o meu pai ou a minha avó, dizendo que eles viveram um casamento ruim, que não era assim, que eles tinham que ter fazendo diferente... Quando eu estou julgando eles, eu estou falando que eles não fazem parte. A gente não sabe disso, mas é isso que acontece. Quando a gente condena os nossos pais ou os pais do nosso parceiro, da nossa parceira, a gente está dizendo que eles fizeram errado, então eles são excluídos. E quando nós excluímos essas pessoas, o nosso sistema, como você gosta de falar, vai dar ruim, né? O nosso sistema fica em desequilíbrio. E aí, nós não aprendemos com aqueles que vieram antes. Então, o certo é, eles fizeram, não foi bom para eles, mas foi o melhor que eles fizeram. Com certeza, quando eles estavam fazendo,
vivendo as histórias deles, eles estavam vivendo o melhor que eles podiam. Não conseguiram viver conforme o que eu achava. Isso aí é isso que você está falando, eu não posso ser juiz, senão eu os excluo. E aí eu tenho que, então, aprender com a história deles para que eu possa continuar a partir. Então, se eles viveram coisas ruins, como eu faço para não repetir os problemas conjugais deles? A primeira coisa é não julgar, né? A gente já está falando que se a gente julga, a gente vai repetir, porque quando a gente repete, a gente lembra daquela pessoa, então ela volta para o sistema. Então, eu vou entender que ela faz parte do meu sistema, eu não vou julgar, né? Eu não vou excluí-la, porque ela já vai estar aqui dentro. E a segunda coisa, então, que eu vou fazer é aprender com aquilo e tirar o que é bom, né? O que é importante. O que foi bom da vida, por exemplo, dos meus pais? A minha pessoa deu certo, né? Na vida do meu sogro, da minha sogra, o que deu certo na vida deles? O meu marido, o meu parceiro. Então, aquilo foi bom. Se eu começo a condenar o meu parceiro, os pais dele, eu estarei simplesmente falando do meu próprio parceiro. Por exemplo, se eu pegar o Luiz e falar, olha, eu não gosto da minha sogra, eu não gosto do meu sogro, eles fizeram isso e isso errado, o casamento deles foi ruim. Se eu começar a fazer isso, eu estarei dizendo que eu não aceito o meu próprio marido, né? E aí eu estarei excluindo da vida do meu marido uma parte da vida deles. Se eu falo mal do pai e da mãe, eu estou excluindo ele inteiro, né? Então, se eu falar mal só da minha sogra, por exemplo, eu estou excluindo metade do meu marido. Então, o que nós estamos dizendo? Para a gente não repetir os problemas conjugais que eles viveram, eu primeiro tenho que saber o meu lugar de apenas filha, apenas nora, ficar aqui bem pequenininha no meu lugar, saber que eles viveram a história deles do jeito que foi difícil para eles, mas eles conseguiram chegar até aqui, né? Eles conseguiram me trazer a vida, ou trazer a vida para o meu cônjuge, né? E aí, se eu não os excluo, eu posso, então, tendo o que eles me deram, o que eles deram para o meu parceiro, eu posso continuar. E aí, eu vou multiplicar. Aí, quando chegar aos meus filhos, quando chegar a próxima geração, essa próxima geração não vai precisar de repetir a história que veio lá atrás. Porque se eu começo a julgar, os meus filhos vão repetir a história daqueles que eu estou julgando. Às vezes não é nem eu que vou viver aquela história, mas os meus filhos vão viver. Então, o que nós temos que fazer é entender que não somos juízes, porque do jeito que nós julgamos, seremos julgados. Quer dizer, a conta vem de geração em geração. E esse sistema familiar, ele não tem pressa. Isso é uma coisa importante a gente colocar, meu bem, que, como você colocou muito bem, pode não ser no filho, mas vai ser no neto. Em algum momento, aquela pessoa vai ser reincluída. Aquilo que você tanto condena. E o mais importante para a gente dizer para as pessoas, meu bem, é que isso não é com má intenção. Isso é por desconhecimento das leis sistêmicas. Isso é a grande chave que a gente coloca no que é sistêmico, né? Você hoje até recebeu uma sugestão de uma amiga nossa para a gente fazer um trabalho desse com os adolescentes. Isso é fantástico, porque o grande problema das pessoas é que elas desconhecem como a vida é, elas desconhecem a lógica sistêmica, porque a lógica sistêmica é a realidade. A lógica sistêmica, ela é fenomenológica. O que significa isso? Ela advém de um trabalho que é feito por um cientista quando ele observou como os relacionamentos se desenvolviam. Então, a partir de uma observação, você chegou às leis, você chegou à forma como é. Quer você queira, quer você não queira, é daquele jeito. Então, não importa aquilo que você quer, se aquilo contraria uma lei sistêmica. Então, não importa se eu não concordo com a lei da gravidade, porque um bebê de um mês, um bebê recém-nascido, caiu da cama e morreu. Não importa, eu não tenho poder nenhum. As leis sistêmicas, elas regem o nosso universo relacional. E quer queiramos ou não, às vezes eu gosto de falar isso, porque a pessoa ela vem muito cheia de achismos. Então, todos nós gostamos de nos sentir professores, mestres,
entendidos. E a lei sistêmica, ela traz para nós, de uma maneira muito clara, como os relacionamentos devem ser para que eles possam prosperar. E como é importante essa ligação familiar e que ela jamais pode ser desfeita. Quer você queira, quer você não queira, a sua sogra, o seu sogro, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, eles serão teus avós. Quer você queira ou não, essas pessoas que passaram pela sua vida, relacionamentos que você teve, eles fazem parte do seu sistema. Então, a primeira coisa que eu preciso aprender é não querer questionar coisas que são leis sistêmicas. A partir daí, eu preciso assumir a minha responsabilidade, porque a lógica sistêmica ela trabalha fundamentalmente com a responsabilização e com a possibilidade de mudar o futuro. Nós estamos aqui dizendo, né, meu bem, que a pessoa ela não pode julgar. Como que ela faz para poder, então, mudar a vida dela? Ela pode ser feliz se os avós dela tiveram um casamento ruim e ela criticou a avó dela? Se os pais tiveram um casamento ruim, ela criticou os pais, criticou o pai, criticou a mãe? Sim, ela tem que ter uma mudança de postura. Parece simples, mas a postura, na verdade, é um novo jeito de ver. É uma decisão que desce para o coração e que vai me fazer olhar para as pessoas de uma forma muito diferente daquela que até então eu vejo. É muito importante que a gente possa entender isso. Isso é postura. É olhar para os meus pais, não importa o que eles fizeram, viveram, sofreram, as injustiças, você não é juiz deles. Então, você não é aquele que vai reparar os erros que foram cometidos no passado, não. Você vai pegar o que teve de bom, você vai pegar de bom o fato de que você nasceu daquele relacionamento e que você recebeu um pacotão de coisas boas que você tem que seguir adiante. E que ficar olhando para trás, nesse aspecto, não vai te mudar em nada. Você tem que olhar para trás para receber aquilo que os teus pais te deram. Você é metade seu pai, metade sua mãe. Então, você recebeu uma herança que precisa ser trabalhada. Você é alguém que vai subir um degrau, você é alguém que vai ser um elo nessa corrente e que vai levar a vida adiante. É muito gostoso a gente pensar isso. E a gente olhar para trás, não por pior que tenha sido, por mais difícil, a gente olhar para trás com a gratidão porque eu existi. Eu vim de um relacionamento. E eu tenho sobre mim um propósito. E que os meus pais têm uma bagagem que me foi passada sem que eu soubesse. Você quer falar alguma coisa, irmão? Você falou que nós precisamos de saber quais são as leis sistêmicas, que as leis sistêmicas é que regem os relacionamentos. Então, a gente precisa de falar um pouquinho, então, o que é, né? Quais são essas leis sistêmicas? A que nós estamos falando agora é a lei que o sistema, as pessoas que fazem parte do sistema, elas pertencem ao sistema. E se fizerem coisas erradas ou não, mesmo não sendo aceitas, admiradas, de todas as formas, elas vão sempre fazer parte do sistema. Fazer parte do sistema, então, significa pertencer. Quem nasceu naquele sistema, né? Quem teve o sangue, né, daquele sistema, ou casou de alguma forma, todas as pessoas que fizeram vínculo fazem parte do sistema e não tem jeito de ser tirado. Então, essa é a primeira lei do sistema. Então, se eu não admiro alguém, não admiro o marido né, da minha mãe ou meu pai, né, se eu não admiro essas pessoas, ou meu avô, essas pessoas que fazem parte do sistema, mesmo não admirando, não tem como eu tirá-los. Se eles fazem parte, se eu tento tirar não admirando, né, quando eu não admiro, quando eu condeno, quando eu condeno aquelas pessoas, eu acho que eu estou excluindo. Eu excluo naquele momento ali, na minha alma, mas ele vai ser recolocado novamente com a repetição das mesmas atitudes. Então, o que é melhor? É que eu não exclua, que eu entenda que aquelas pessoas viveram o seu
melhor, fizeram o seu melhor, do jeito que eles fizeram, aí eu não excluo aquelas pessoas. Quando eu não excluo, eu posso continuar a história a partir do que eles viveram. Isso é aprender com o passado. Isso é entender que eles viveram as histórias difíceis deles, que eu não preciso de repetir, porque eu não condeno, porque eu não excluo, né? E aí eu posso... É como se a gente estivesse dizendo assim, nossa, eu admiro essa pessoa, porque foi difícil a história dela. A gente Por aprende... mais, meu amor, repito, a questão é que essa exclusão ela sempre se dá por um motivo justo. Né? É um caso de desprezo. Essa exclusão é provisória, né? Porque ela não acontece. Essa exclusão, esse meu desejo de não reconhecer que aquela pessoa faz parte do meu sistema se dá em função de um erro que ela cometeu no passado. Então, sob a lógica de uma justiça desconectada das leis sistêmicas, isso é maravilhoso. Ah, meu pai era um alcoólatra, então eu não vou receber meu pai por isso. Meu pai batia na minha mãe, eu não quero meu pai. Então, essas coisas, elas sempre são motivadas por algo que efetivamente era, vamos dizer... É justificável, né? São justificados. Só que a lei sistêmica vem e diz o seguinte: seu pai bateu na sua mãe, seu pai maltratou sua mãe, sim, ele é o seu pai. E ele tem para você uma herança, ele tem para você uma força, ele tem para você a vida. E você não tem como papel de sua vida julgar o que ele fez. Você não precisa ficar com ele o dia inteiro, mas não tire o direito dele ser o seu pai, ele é o seu pai. Então, se você quiser, por um motivo muito justo, mas que vai te levar para o buraco, ficar com essa postura, você está indo contra uma lei e aquele comportamento que você não quer vai se repetir de novo. Ou seja, se você for inteligente, seja sistêmico. Porque aquilo que você não quer que aconteça só não acontecerá mais se você entender que aquela pessoa errou, mas que você não é juiz dela e deixa ficar. Esses dias alguma pessoa me perguntou, olha, mas a minha mãe, ela casou com pessoas violentas. E por que eu estou casando com pessoas violentas também? Eu achava tão ruim o que ela vivia, era terrível, eu achava que era horrível. Ela casou, meu pai era violento, depois ela se casou, né? Uma pessoa perguntou para mim. Ela se casou depois com outra pessoa que era violenta também. E eu sempre julguei isso, achei que isso estava errado. Ela achava que estava fazendo certo ao julgar, ao condenar a mãe dela. E aí ela falou assim para mim, mas eu estou fazendo as mesmas coisas, o que eu vou fazer para não repetir essa mesma história? O que a gente orienta? É parar. Essa postura que o Luiz falou, né? Mudar a postura de julgar, de condenar quem veio antes, porque quando a gente julga, a gente está tirando a pessoa, aí quando a gente exclui essa pessoa, tira a pessoa do nosso sistema, né? Quando a gente tenta, o que acontece? Como não tem jeito de sair, eu vou repetir a mesma história para eu lembrar da minha mãe. Nossa, eu vou repetir. Tanto que ela falou assim, ó, você está falando da sua mãe aqui agora, você tinha julgado ela, você tinha condenado ela. Você tinha julgado seu pai, você tinha excluído seu pai, você só amava a sua mãe. Aí você começou a falar mal do seu pai. Você casou com um homem que é parecidíssimo com seu pai. Para quê? Para você lembrar do seu pai, para você incluir o seu pai no sistema. Então, falei para ela, como é que você resolve isso? Inclui logo o seu pai, admira o seu pai pela vida dele, pelo jeito que ele pôde fazer, entenda que ele pôde fazer aquele máximo, que aí você vai poder continuar a partir da história deles. Isso é aprender com a história do passado deles, né? Falar assim, poxa, eles já viveram essa história, então eu não preciso mais viver essa história, na verdade, sem condená-los, mas entender que o difícil eles já viveram. Então você pode olhar para cá, né, para frente e continuar. É assim que a gente consegue viver esse sistêmico que o Luiz falou. É saber que as pessoas pertencem ao sistema e não tem jeito de ser excluídas. E que quando eu os condeno, quando eu não aceito, eu estou tentando excluir. E elas voltarão ao sistema. Na verdade, fazendo uma lógica,
é exatamente o contrário do que nós pensamos. Se a gente não quer que aquele comportamento se repita, eu não tenho que tirar a pessoa que fez aquilo. Eu tenho que entender que ela fez aquilo e eu tenho que aceitá-la para que aquilo que ela fez não aconteça mais no meu sistema. É interessante isso, né, meu bem? A lógica é uma lógica contrária ao que parece. Então, se você não quer que o seu casamento seja um casamento marcado por uma realidade que os seus pais viveram, não os condene, não os afaste. Não ache que a sua mãe, porque aí você pensa assim, se fosse minha mãe, eu não tinha casado com esse cara, que é o meu pai, né? Se não tivesse casado, você não existiria. Então, essas questões do passado, aceite do jeito que ele aconteceu. Você não precisa ficar concordando. Então você vai querer que eu concorde? Não. Mas cuidado, porque o limite disso aí é que você não pode mudar o passado. E se você aceitar aquela pessoa, de permitir que ela faça parte do seu sistema, que ela tenha um lugar, e esse é o grande ponto. Ter um lugar, na verdade, é que você tenha uma postura de respeito a ela, por ela ser quem ela é. Só isso. E não pelo que ela fez. É a dignidade humana sublinhada. É uma dignidade humana com aquela caneta marca-cor, marca-texto, né, meu bem? É isso que é olhar para trás e não querer ser juiz. É você deixar que essa situação, então, fique para trás, para que você não repita. Olha que coisa maravilhosa. Luiz, eu não quero repetir. Então, você só não repetirá, como diz a Lívia, se você deixar aquela pessoa viver no seu sistema familiar. Alguma coisa mais, meu amor? Nós falamos, então, sobre o pertencimento, né? Que para a gente poder não repetir os padrões conjugais, a gente não condenar as pessoas, não excluir aquelas pessoas. E uma outra forma, rapidamente falando, é quando eu saio da hierarquia, quando eu acho que eu sou melhor do que os meus pais, né? Que os meus pais fizeram tudo errado, aí, quer dizer, meus pais são maiores do que eu. Então, se eu acho que eu sou melhor do que eles, eu vou viver um casamento péssimo para que eu fique menor do que eles. Olha que coisa. Meu bem, Às vezes eu acho que isso aí dá um programa na semana que vem, se a gente parar para pensar em tantas situações. A gente pode falar, é verdade. A Mas questão eu quero da só quebra... finalizar, porque nós terminamos, né? 7h30 que a gente termina. A quebra da hierarquia, o que traz? A gente vai falar sobre essa questão da ordem, né? Tá certo? Exatamente, mas assim, é só porque a gente está falando sobre a questão conjugal, né? Então não é só excluir que eu repito os problemas da minha família, mas quando eu saio do lugar, quando eu acho que eu sou melhor do que os meus pais, do que o meu sogro, do que a minha sogra, quando eu acho que eu sou melhor do que eles, eu posso viver coisas piores para que eu fique menor. E aí é como se a gente estivesse colocando o sistema em ordem, né? Eu vou precisar da ajuda daqueles que são maiores. Então, o melhor é que a gente não julgue aquelas pessoas que vieram antes da gente, para que a gente não seja julgado, para que a gente não seja igual, né, negativamente, e para que a gente não seja pior do que eles também. Tá certo. Foi muito bom estar com você. Agradecemos a participação de todos que passaram aí pela nossa live. E terça-feira que vem, às 19 horas, nós vamos estar de volta. Acompanhe o nosso Instagram. Sábado também nós estaremos em Brasília, né, meu bem? Na nossa a imersão Fluir lá em Brasília. Vai ser muito legal, às 14 horas. Contamos com a sua participação. Se você quiser ir, se você quiser entrar em contato conosco, do nosso Instagram, vai ser um momento muito legal. Nós estamos lá... pelo Instagram, né, do professor Luiz Antônio e do Método Fluir. E no Lívia.Faria também, se você entrar, você consegue fazer a inscrição. Tá certo. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado e até terça-feira que vem na nossa live.